Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série especial sobre o coronavírus. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da agência Lupa e o Verifica, como você já sabe, é o primeiro podcast em língua portuguesa dedicado a combater a desinformação. Quem está comigo mais uma vez aqui nessa jornada contra a desinformação semanal, como sempre, é o Gilberto Scofield Júnior, diretor de estratégias e negócios da Lupa. E aí, Gil, tudo bem? Guria, tudo bem, né? Mas olha só, nessa nossa cruzada, a gente esclarece hoje mais um boato decorrente da polarização política no país, e eu me refiro ao vídeo que viralizou aí nas redes sociais com dezenas de ambulâncias num pátio. A legenda afirma que elas foram enviadas pelo presidente Jair Bolsonaro para cidades no interior da Bahia, mas estavam lá abandonadinhas por ordem do governador Rui Costa, do PT. Daqui a pouco a gente explica por que essa história é falsa, né, Nath? Isso mesmo, a gente esclarece também mais uma informação falsa sobre ela, a grande estrela da pandemia, a cloroquina. De novo. Lá vem ela de novo. Agora circula nas redes sociais um post dizendo que um coquetel com azitromicina, zinco e hidroxicloroquina tem 99,9% de eficiência contra o novo coronavírus. Quem nos dera, né, Gilberto? Não é? Menina, estrela de The Walking Dead, a gente adoraria que já houvesse um remédio com uma vacina eficaz contra a Covid-19, só que não. Então, a galera precisa ter aí paciência e continuar com aquelas medidas de prevenção, tipo as de sempre, né? Lavar as mãos regularmente, usar as máscaras, manter distanciamento físico, essas coisas. Está cientificamente comprovado que esses cuidados reduzem sim o risco de transmissão do vírus, mas ainda assim, muitos boatos teimam em atacar essas medidas. É o caso do post que associa a imagem de uma multidão a um protesto contra a quarentena na Alemanha, e já a gente destrincha também essa história. Falando em isolamento, Nath, o Lupa na Ciência de hoje detalha uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford que comprovou que o isolamento social adotado inicialmente no Rio e em São Paulo fez cair pela metade a taxa de propagação do vírus nessas capitais. E olha que foi aí um isolamento meia bomba, né, digamos assim. Pois é, era isso que eu ia dizer e mais. Os pesquisadores também constataram que quando as pessoas voltaram a circular, a taxa de propagação do vírus subiu. E revelaram também que tem 18 subtipos de coronavírus no Brasil e que a pandemia ainda está, sim, fora de controle. Ninguém merece, gente. 18 tipos. Bom, isso mostra como o coronavírus é complexo e como a ciência é importante para a gente entender melhor e combater aí essa ameaça, né? Tu tem toda a razão. E por isso que toda semana, quem nos acompanha já sabe, a repórter Natália Afonso bate um papo com um especialista em saúde e hoje ela conversa com a presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak, que é doutora em microbiologia pela USP. Luxo! E o nosso podcast também traz, como sempre, uma novidade bacanuda em meio à pandemia. Desde a última terça-feira, dia 4, as checagens da Lupa estão disponíveis também pelo WhatsApp, no chatbot lançado no Brasil pela International Fact-Checking Network, a IFCN, que vem a ser a rede que reúne checadores de todo mundo, tá? O serviço foi desenvolvido para a gente conseguir enfrentar aí o desafio da desinformação na pandemia. Muito bacana mesmo, Gil, essa iniciativa, e a gente vai contar mais detalhes sobre essa ferramenta em alguns minutos. E é claro que também não pode faltar no nosso podcast toda semana as nossas dicas de filmes, livros, séries, aplicativos e toda a sorte de coisas legais para você passar melhor esses dias. Então, não pausa, fica com a gente, se liga aí que o 17º episódio do Verifica Especial Coronavírus começa agora.
Gil, vamos fazer aquele balanço rápido da pandemia, como a gente Bora. faz sempre antes de começar a esclarecer os nossos boatos, né? Nessa semana, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Tedros Adhanom, fez um apelo para que as pessoas mantenham o distanciamento e o uso das máscaras, né? A gente está numa situação aí bem complicada, né? Uma pandemia fora de controle. A OMS vem dizendo que nos últimos dias a média diária, nas últimas semanas, a média diária de novos casos tem chegado a 250 mil. É completamente fora da realidade, né? Exatamente. Apesar dos negacionistas, esses loucos varridos, a pandemia já infectou quase 20 milhões de pessoas no mundo e a quantidade de contaminados continua oscilando em muitos países. E isso levou o diretor-geral da OMS a reiterar a importância aí dos cuidados que a gente vira e mexe, né, diz aqui e repete sempre, que é o uso de máscara, distanciamento social, higienização, essas coisas. Daqui a pouquinho, no Lupa da Ciência, a gente fala justamente sobre esse estudo da Oxford, que comprovou a importância do isolamento social para conter a propagação do vírus no Rio e em São Paulo. É isso aí. Por falar em propagação, né, Gil, o novo coronavírus continua avançando nos Estados Unidos e ele também continua progredindo em alguns estados brasileiros, principalmente os estados do Sul, né? O Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul tem tido aí altas importantes, substanciais, né, diárias no número de casos. O Brasil se aproxima agora de 3 milhões de infectados e também corre rumo aos 100 mil mortos por Covid-19. E, enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que previa a indenização para profissionais de saúde que ficassem incapacitados pela doença. É uma distopia. A gente está vivendo numa distopia, né? Exatamente, é uma distopia. É um pesadelo que não termina. E embora a taxa de contaminação e de mortes tenha se estabilizado em alguns estados, como é o caso do Rio e São Paulo, é preciso manter cuidados como, né, usar máscara, evitar aglomeração, fazer higienização de objetos, enfim, evitar novos surtos do vírus e da doença, né? Aliás, o diretor-geral da OMS reiterou que a pandemia ainda não está controlada. Ele disse mais. Ele disse que a Covid pode nunca ter propriamente uma cura. Pois é, Gil, tem muitas incertezas ainda, né, sobre a pandemia, sobre a doença. E a certeza, por enquanto, é de que a gente precisa realmente manter essas medidas que a gente sempre fala aqui, né, relacionadas aí ao distanciamento social, enfim, isolamento. E, aliás, né, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou o veto do Bolsonaro à obrigatoriedade do uso de máscaras nos presídios, né? Sendo assim, todos os profissionais dessas instalações agora estão novamente obrigados a usarem as máscaras durante o trabalho, numa medida aí de contenção, porque esse é justamente um espaço onde a contaminação é muito alta, né? Pois é, a decisão acertadíssima, é justamente porque as máscaras reduzem o risco de transmissão do vírus, né? E é importante que elas sejam usadas principalmente, como você falou, em lugares com uma concentração maior de pessoas, como é o caso dos presídios. Assim como é importante também, né, Gilberto, nós combatermos a desinformação, certo? Sim, é para isso que a gente está aqui. Sim. Bora esclarecer o primeiro caso de hoje? Vamos nessa. É mais um daqueles boatos relacionados com a polarização política que se prolonga aí desde a campanha presidencial de 2018, né? Um vídeo viralizado nas redes sociais que mostra dezenas de ambulâncias estacionadas em um pátio e o narrador desse vídeo diz que os veículos foram enviados pelo presidente Jair Bolsonaro para as cidades do interior da Bahia. Mas esses veículos estariam sendo retidos ali, nesse espaço, por ordem do governador Rui Costa, que é do PT, Partido dos Trabalhadores. Mas não é bem isso, né, Gil? Pois é um caso clássico de politização da pandemia, né? A equipe da Lupa verificou que a informação é falsa. As 48 ambulâncias mostradas no vídeo não foram encaminhadas por Bolsonaro. Elas foram adquiridas diretamente pelo governo da Bahia. Custaram ao todo quase 3 milhões de reais. Segundo a Secretaria de Saúde, essa compra já estava prevista no orçamento do Estado.
E tem mais, Gil, as ambulâncias, elas não estão abandonadas lá no pátio do Centro Administrativo do Estado da Bahia, que é o lugar que é mostrado nesse vídeo, tá? Os veículos, na verdade, eles foram entregues no dia 28 de julho, lá nesse local, para que eles fossem vistoriados e emplacados. Esse processo dura mais ou menos uns 15 dias, e aí, depois disso, essas ambulâncias vão seguir para prefeituras do interior do estado, como a de Almadina, Belmonte e Piripá, que são exemplos aí de cidades que vão receber esses veículos. Ou seja, esse vídeo é mais um boato a reboque da batalha política que continua aí incendiando as redes sociais. Exatamente. E a cloroquina, como a gente sabe, também virou munição nessa guerra, né? O medicamento defendido pelo presidente Jair Bolsonaro frequenta aí sucessivos boatos desde que a gente começou essa temporada do Verifique Especial Coronavírus, né? Um dos mais recentes se refere a um post sobre um coquetel terapêutico que leva hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. E ele teria 99,9% de eficiência contra o coronavírus. Como eu já disse, quem dera. Ai, gente, quem dera. É assim, é The Walking Dead da hidroxicloroquina e da cloroquina e ozônio via retal de político no interior do Brasil. Assim, a imaginação fértil não termina. As pessoas insistem em inventar tratamento e remédio contra a pandemia sem nenhum respaldo científico. Enfim, como a gente lembrou aí na abertura do podcast, seria ótimo se já houvesse um remédio ou uma vacina eficaz contra a Covid-19. Mas, infelizmente, gente, esse dia ainda não chegou. Então, se trata de mais uma informação falsa relacionada ao tratamento da doença. Pior, uma informação falsa que propaga falsas esperanças e pode induzir a comportamentos prejudiciais à saúde. Exatamente, Gil. Esse tal coquetel aí, ele leva 550 miligramas de azitromicina, 220 de sulfato de zinco e 200 de hidroxicloroquina. E o post afirma que essa combinação é quase 100% eficaz para tratar a Covid. Mas a informação não tem nenhum fundamento. Inúmeros estudos científicos já comprovaram que a hidroxicloroquina não funciona contra a Covid-19. Bem lembrado, Nath. Isso vale tanto se The Walking Dead, quer dizer, se a hidroxicloroquina for ingerida sozinho, quanto se tiver combinada com outros medicamentos, quanto essa azitromicina, que é um antibiótico usado em infecções respiratórias. Isso mesmo, Gil. Uma das muitas pesquisas aí que descartam, né, a eficiência da hidroxicloroquina contra a Covid foi feita por cientistas brasileiros e ela foi publicada em julho no New England Journal of Medicine. Os pacientes desse estudo, eles foram divididos em 3 grupos. As 221 pessoas do primeiro grupo receberam 400 miligramas de hidroxicloroquina 2 vezes por dia durante uma semana. Já os 217 pacientes do segundo grupo foram tratados com esses mesmos 400 miligramas de hidroxicloroquina 2 vezes por dia, e também com 500 miligramas de azitromicina 1 vez por dia. E esse tratamento foi feito também durante uma semana. E aí, no terceiro grupo, que contava com 229 pessoas, ninguém tomou medicamento nenhum, né? Ficou todo mundo ali sem azitromicina, sem hidroxicloroquina, sem nada. E a taxa de mortalidade ficou em 3% nos 3 grupos, ou seja, isso demonstra que tomar esses remédios não traz nenhum benefício para quem tem a doença, né? Pois é, Nath, essa aí é só uma das muitas pesquisas que comprovam a inutilidade, assim, bem devagarinho para a gente ouvir, da cloroquina contra o coronavírus. Bom, vale falar rapidinho também de outro mito urbano, digamos assim, que agora é o zinco, que faz parte aí do coquetel milagroso que circula nas redes sociais. Gente, o zinco não é medicamento. Zinco é um mineral, aí quem estudou tabela periódica certamente já ouviu falar nele. Ele é um mineral que ajuda a manter o bom funcionamento do sistema imunológico, ok? Mas os cientistas esclarecem que nem o zinco, nem qualquer outra substância ou remédio aumenta a imunidade do organismo. Sim, não é uma relação direta, né? Não há. E, em geral, a alimentação
nossa diária, se for uma alimentação saudável, né, ela já supre a quantidade de zinco que o nosso corpo precisa. Qualquer ingestão suplementar desse mineral ou de qualquer outro, tá? Tem que ser feito só com prescrição médica. Não dá para sair correndo agora para ir lá na farmácia e comprar comprimido de zinco e sair tomando achando que vai estar tudo bem. Pois é, a medicina e a ciência devem ser sempre nossas grandes aliadas, gente. Especialmente numa pandemia dessas. Pois é, Gil, mas mesmo diante das evidências científicas, os boatos negacionistas continuam por aí e não nos deixam em paz, né? É o caso do post aí com uma foto tirada do contexto original para, mais uma vez, atacar a quarentena. É verdade, é a manobra clássica, recorrente da indústria da desinformação, que é essa de tirar a imagem do contexto para tentar distorcer aí um fato, comprovar uma tese inexistente, ou a tese que a pessoa gostaria que existisse, melhor dizendo, né? A tal foto, o tal post, na verdade, traz a foto aérea de uma multidão numa ponte, certo? E a legenda diz que se trata de um protesto realizado no dia 1º de agosto em Berlim contra medidas de contenção da pandemia adotadas na Alemanha. Só que não é bem isso, né, Nath? Não é. Esse protesto, ele até rolou, tá? Foi um protesto que se chamou Fim da Pandemia, Dia da Liberdade. E, obviamente, reuniu aí grupos extremistas, militantes antivacina e também negacionistas, né? Só gente boa, só gente esclarecida. O pessoal só gente esclarecida. O pessoal que está ajudando bastante aí nesse momento, né? É isso. Mas a quantidade de pessoas nesse protesto foi bem menor do que mostra a imagem, girava em torno de 20 mil pessoas, e essa imagem, né, mostra aí uma multidão enorme, e ela não tem nada a ver com essa manifestação, né, ela nem é de agora, essa imagem. Essa foto, ela registra, na verdade, esse mundaréu de gente aí que estava participando da Street Parade na Suíça em 2018. Essa é uma das maiores festas de música eletrônica do mundo, e ela reúne anualmente 1 milhão de pessoas em Zurique, na Suíça. Portanto, nem na Alemanha é essa imagem, né? Ai, se eu pudesse, se meu dinheiro desse, já diria minha finada mãe. A gente sonha com a volta de uma balada dessa, todo mundo dançando e se jogando muito junto. Mas a realidade ainda não permite essas extravagâncias, gente. Pelo contrário, o distanciamento social continua muito importante para conter a propagação da doença. E é exatamente isso que confirma um estudo feito pela Universidade de Oxford em parceria aí com 15 instituições brasileiras. Bora comentar essa pesquisa, Gil? Bora sim. Tá na hora no Lupa na Ciência. Mas antes, deixa eu lembrar rapidinho a quem nos acompanha que você encontra mais informações sobre os casos comentados por mim e pela Nath lá no site da Agência Lupa. O endereço, você já sabe, é www.lupa.news. O nosso mantra mais uma vez. Muito obrigada. Bom, o Lupa na Ciência dessa semana, então, traz esse balanço feito, né, pelo estudo de Oxford sobre a transmissão do coronavírus por aqui. A pesquisa se chama Evolução e Propagação da Epidemia de SARS-CoV-2 no Brasil. Foi publicada recentemente na revista Science. Os cientistas constataram que o isolamento social adotado logo depois de o vírus começar a se espalhar reduziu pela metade a taxa de contaminação em algumas das principais cidades brasileiras, como Rio e São Paulo. Isso comprova a importância da quarentena contra a transmissão do vírus, né? Mas a pesquisa constatou também que essas medidas de contenção, embora não tenham reduzido a taxa de contágio, elas foram insuficientes para conter o aumento dos casos e das mortes. É isso, o Brasil é o segundo país, né, com mais casos e mortes por Covid-19, atrás só dos Estados Unidos. A gente está perto de 3 milhões de infectados, como a gente lembrou aí, falou no início do nosso episódio de hoje. E essa pesquisa indica, então, que haveria ainda mais contaminações e mortes se as medidas de isolamento não fossem adotadas, né? Certamente, mas o estudo aponta que essas medidas deveriam ter sido mais rigorosas e coordenadas ainda, né? Como fizeram outros países que conseguiram controlar a pandemia depois do pico inicial, como, por exemplo, a Espanha, Reino Unido e tal. Aqui no Brasil, o vírus continua a se espalhar por diversas regiões meses depois do início da pandemia. Tem razão, Gil. E enquanto não há aí uma vacina ou um remédio
para prevenir a Covid-19, a forma de conter a propagação do coronavírus tem sido as intervenções não farmacêuticas, né? Elas são chamadas pelos cientistas de NPI e correspondem a medidas como distanciamento social e o uso das máscaras, que a gente sempre cita por aqui, né? O estudo de Oxford considerou como NPIs o fechamento de lojas, por exemplo, fechamento de escolas entre os dias 12 e 23 de março. Antes dessas medidas, os pesquisadores constataram que cada pessoa contaminava até outras 3, nas cidades do Rio e de São Paulo. Logo depois das medidas, com menos gente circulando nas ruas, a taxa de contaminação diminuiu para menos de 1. Ou seja, ela caiu bem quando o índice de isolamento ficou entre 60% e 70%. Mas o estudo detectou que depois dessa queda inicial, as pessoas voltaram a circular. E a taxa de propagação do vírus também aumentou, passou aí para 1,5 e tem ficado nesse patamar nos últimos meses. Pois é, Nath, o potencial de propagação caiu, mas as medidas de contenção até agora ainda não são suficientes para frear o avanço da Covid-19. Os 81 cientistas que participaram dessa pesquisa, eles afirmam categoricamente que a pandemia está fora de controle no Brasil. Portanto, é muito importante continuar com os cuidados preventivos que a gente está adotando aí quase como um segundo mantra, além do endereço do nosso site, né? Que é manter a distância física e, gente, por favor, usar máscara sempre que for sair de casa, né? Isso aí, álcool gel, higienização, enfim, tô com calo na língua de falar essas coisas, mas é obrigatório, né? Enfim, todos nós precisamos fazer esse dever de casa. Se todos tivéssemos essa consciência, se todos adotarmos para valer com esses cuidados, né, a pandemia vai embora mais rápido, as pessoas podem voltar mais rapidamente para as suas rotinas. É isso que todo mundo quer, não é? Então, assim, se a gente seguir esses princípios, né, a gente consegue retomar essas rotinas mais rapidamente. É isso. Não vai voltar ao normal, mas pelo menos a gente pode retomar algumas coisas, né? Porque Exato. Já tá muito difícil já, né? E tem mais algumas coisas sobre esse estudo, tá? Os pesquisadores eles identificaram 18 subtipos de coronavírus aqui no Brasil. 3 dessas linhagens, que são de origem europeia, entraram no país entre fevereiro e março. E essas foram as que se espalharam com mais intensidade. Elas são responsáveis aí por 76% das contaminações identificadas aqui no país. Pois é, isso explica em parte porque ainda há muitas dúvidas sobre a transmissão do vírus e o desenvolvimento da Covid-19, sem falar nas vacinas, né? Obviamente. Verdade, Gil. Essa doença, como a gente também sempre fala, né, é cercada ainda de muitas incertezas, e é por isso que a repórter Natália Afonso conversa toda semana com um especialista ou uma especialista da área da saúde, tirando as dúvidas sobre o coronavírus e a Covid-19 que os nossos leitores e os nossos ouvintes mandam para a gente, né? Hoje, a Natália, a nossa máquina, o mito, né? Traz aí um papo com a presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak, que é também doutora em microbiologia pela USP. Chega mais, Nath, tudo bem? Oi, Nath. Oi, Gil. Nessa semana eu conversei com a Natália Pasternak, que é presidente do Instituto Questão de Ciência e também, como a Nath já falou, doutora em microbiologia pela USP. Uma ouvinte perguntou especificamente sobre a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech. Pelo Instagram, a ouvinte questionou qual era a diferença entre essa vacina e as outras que estão sendo produzidas e testadas aqui no Brasil. Em relação à vacina da Pfizer, todas elas, na verdade, são bastante diferentes nas técnicas que elas utilizam. A da Pfizer é uma vacina de RNA, que é entregue para as nossas células dentro de uma nanopartícula lipídica. Então, é uma vacina que é de uma técnica muito simples, muito elegante. Ela consiste em você entregar uma sequência de RNA para as nossas células e deixar as nossas células fazerem o trabalho de transformar essa sequência na proteína do vírus e apresentar a proteína do vírus para o sistema imune. Então, a gente engana o nosso sistema imune, ele vai olhar aquela proteína da espícula do vírus e vai identificar como se o vírus estivesse ali.
Aí ele monta uma resposta imune para aquela proteína, sem que o vírus jamais tenha passado pelo nosso corpo. Então, é uma vacina bastante elegante. A de Oxford, ela usa o mesmo racional, mas um veículo diferente. Para fazer isso, ela usa um adenovírus de chimpanzé. Então, a sequência genética que vai na vacina de Oxford, que também é uma sequência que vai fazer a proteína da espícula, ela vai carregada dentro de um veículo, que é esse adenovírus de chimpanzé, que não vai fazer mal para a gente, mas ele serve só também para levar essa sequência para o nosso corpo, onde ela vai ser traduzida em uma proteína e vai enganar o sistema imune, ele vai pensar que o vírus está lá. Então, são técnicas diferentes, mas que usam o mesmo racional. A vacina da Pfizer também foi muito bem, as duas foram bem nos testes preliminares, em animais e nas fases 1 e 2 em humanos, e agora as duas devem seguir para a fase 3, que é realmente a fase onde a gente testa se a vacina funciona ou não. Sabemos que o novo coronavírus sofre muitas mutações, né? Assim como outros vírus, eles podem pelo menos sofrer muitas mutações. E um ouvinte está perguntando como isso afeta no desenvolvimento de uma vacina. Na verdade, nós sabemos que ele não sofre tantas mutações quanto outros vírus. Então, os coronavírus em geral, eles não são vírus que sofrem tantas mutações comparado, por exemplo, com um vírus influenza ou vírus da gripe sazonal. Eles têm um mecanismo de correção na RNA polimerase deles, na enzima que replica o material genético deles, que outros vírus, inclusive, não têm. Então, a taxa de mutação deles é menor do que outros vírus, como o vírus da gripe. E as mutações que foram observadas até agora, com o monitoramento que as pessoas fazem de tipos diferentes de vírus que estão circulando por aí, nenhuma dessas mutações foi significativa e trouxe mudanças estruturais que poderiam comprometer, por exemplo, o desenvolvimento de uma vacina ou de um remédio, um anticorpo monoclonal. Então, até agora, nós estamos super seguros que qualquer vacina vai conseguir cobrir aí todas as pequenas variações de pequenas mutações que surgiram. E, se eu não me engano, no final do mês passado, a senhora deu uma entrevista à Roda Viva e disse que atualmente a ciência trabalha apagando incêndios. Citou até o caso da Zika, falando que toda a comunidade científica se juntou para tentar dar uma resposta para aquela doença. E nessa entrevista do Roda Viva, você disse que uma nova pandemia provavelmente poderia voltar a acontecer, caso a ciência não alterasse o seu modo de trabalho, por assim dizer. Quais seriam essas medidas que a sociedade precisa tomar para evitar uma nova pandemia? Olha, eu acho que são duas coisas. Uma diz respeito ao nosso comportamento em relação ao planeta. Então, se a gente continuar predando o planeta dessa forma exploratória, predatória, a gente com certeza vai esbarrar em outros vírus emergentes, em outras doenças emergentes, porque a gente vai esbarrar em reservatórios animais de vírus que são comuns na natureza e que a gente não esbarraria se a gente não estivesse lá fuçando e destruindo o habitat deles. Então, primeiro, a gente precisa realmente começar a explorar o planeta de uma forma mais consistente e mais sustentável, e com a preocupação de monitorar possíveis doenças emergentes. Em relação à ciência, a gente precisa investir em soluções biotecnológicas que garantam que a gente possa explorar o planeta de forma sustentável e em soluções biotecnológicas para a produção de vacinas e de medicamentos que possam dar uma resposta rápida para doenças emergentes. Então, essas vacinas, por exemplo, a da Pfizer e a de Oxford, que nós comentamos aqui, elas são vacinas muito versáteis. Investir no desenvolvimento dessas vacinas não é só investir para essa vacina, para essa doença, é investir no desenvolvimento dessas plataformas como um todo, para que para uma próxima vez a gente esteja preparado para dar uma resposta rápida. Qualquer uma dessas vacinas, elas trabalham de um jeito que, se você simplesmente trocar uma sequência genética de um vírus por um outro vírus novo, ela vai funcionar também.
Então, esse investimento precisa ser constante, ele não pode ser responsivo a emergências, aparecer só quando a gente tem, como você colocou, um incêndio para apagar. Ele precisa ser perene para que a gente sempre tenha respostas prontas na manga, caso alguma emergência aconteça. O mesmo acontece com medicamentos. Nós não temos, por exemplo, antivirais genéricos no mercado, como a gente tem tantos antibióticos. E mesmo assim, antibióticos também já estão virando um problema. Então, investir na pesquisa de possíveis antivirais genéricos que sirvam para vários tipos de viroses e ter esses antivirais na manga é essencial agora. E é uma pesquisa que, se a gente começa a investir hoje, a gente provavelmente vai colher os resultados daqui 8 anos, 10 anos. Então, é saber que a ciência precisa desse investimento de longo prazo para que no futuro a gente não esteja tão vulnerável quando novas emergências aparecerem. Essa semana eu conversei com a Natália Pasternak, que é doutora em microbiologia pela USP e também presidente e fundadora do Instituto Questão de Ciência. Em um momento de pandemia, a ciência vira uma grande aliada no combate do vírus e da doença, mas o investimento e o interesse deve ser contínuo para a gente conseguir minimizar as próximas crises de saúde que podem vir a acontecer. Caso você tenha alguma outra dúvida sobre o vírus, sobre a doença, sobre reabertura, manda pra gente pelo Instagram ou pelo formulário da Lupa, que a gente seleciona e responde aqui para você na entrevista do Verifica. Muito bom, Natália. Excelente papo. Obrigada também à doutora Natália Pasternak pelos esclarecimentos. E se você esqueceu, eu também me chamo Natália e hoje temos uma overdose de Natálias aqui nesse programa, não é? Mas o importante é que, além de muitas Natálias, a gente tem muita informação verificada e muita informação comprovada cientificamente, que é o que importa nesse momento. E eu lembro que toda semana a gente traz esse papo, tirando as suas dúvidas. Então, se você tem dúvidas sobre a Covid-19, sobre o novo coronavírus, sobre formas de transmissão, sobre vacina, sobre os mais diferentes assuntos relacionados a isso, você já sabe, manda suas perguntas lá para o lupa@lupa.news ou vai lá no nosso Instagram, que toda semana a gente deixa um destaque lá para você mandar suas dúvidas, tá? Maravilha. E a nossa Nath querida, Máquina Mito, volta no próximo episódio com mais um papo interessante, esclarecedor, para você que nos acompanha entender melhor essa crise e programar melhor a sua vida, né? Também ajuda a melhorar a nossa vida, o nosso astral. É a boa notícia da semana, né, Nath? É isso aí, Gil. Quem nos acompanha também já sabe que toda semana a gente traz aqui no Verifica uma novidade bacana no meio da crise, e a iniciativa que nós vamos comentar hoje ajuda a informar melhor os brasileiros sobre a pandemia da Covid-19. Na última terça-feira, dia 4 de agosto, né, o WhatsApp lançou uma ferramenta que ajuda os usuários a identificarem informações falsas que circulam por aí, né? Muito interessante, inclusive. A ferramenta é um robô que consulta uma base de dados imensa de checagens produzidas pela Lupa e outras plataformas de fact-checking no Brasil. Para interagir com ele, é super fácil, gente. Basta salvar o número mais, aquele sinalzinho de mais, 1-727-291-2606. Vou repetir. Sinalzinho de mais, 1-727-291-2606 na sua agenda de contatos do telefone e daí enviar a palavra oi para iniciar a conversa no WhatsApp. Você consegue, por exemplo, inserir uma palavra-chave e ver que verificações foram feitas sobre esse tema e como essa informação foi classificada pelos checadores. Tipo assim, quarentena, por exemplo. Entendeu? Daí vai aparecer tudo que a gente já fez, né? Isso. Tudo que a Lupa fez, que outros verificadores por aqui. Dois também. Vacina, né, fizeram. Você pode botar o que você quiser. Qualquer dúvida que você tiver, você vai lá e faz essa consulta, né, a esse robô que compila essas informações para você. Esse chat ele já estava disponível em mais de 70 países, nas versões em inglês, espanhol e hindi. A gente já tinha comentado aqui, né, logo no início da temporada, a gente falou sobre isso, que tinha esse chatbot funcionando já em inglês e que viria em outros idiomas, né? A novidade agora é o lançamento da ferramenta justamente em português. Essa é uma iniciativa da International Fact Checking Network, a IFCN, que é a rede que reúne aí os checadores de fatos ao redor do mundo.
É isso aí. Então, acho que vale repetir mais uma vez o número, não? Vale sim. Então, ó, para interagir com a ferramenta, manda um oi lá pro número mais sinalzinho de mais, né, que o Gil falou, mais 727-291-2606. Mas se você tá com preguiça de anotar agora, entra lá no site da Lupa que a gente disponibilizou também o número lá, tá? É isso aí, luxo. Bom, o que também ajuda a enfrentar melhor a crise, né, guria, são as nossas dicas de filmes, séries, livros e programas. Diz aí, Nath, qual é a boa sua agora? Olha, eu essa semana não consegui assistir muita coisa, eu também não quero dar muitas dicas muito antigas, eu já falei na semana passada que eu comecei a assistir Vale Tudo, eu tô maratonando hard a novela, assim, tô vendo muitos episódios noveleira, por dia. Momento noveleira. Sou muito noveleira, adoro novela, mas no meio desse caos aí, eu acabei assistindo, voltando um pouco às minhas origens aí de editora de esportes, né? Para quem não sabe, eu fui editora de esportes um bom período da minha vida. E aí eu resolvi assistir o documentário sobre o Michael Jordan, que está disponível na Netflix, chama Arremesso Final, ou The Last Dance, é o título em inglês. E ele é um documentário de uma equipe da ESPN que acompanhou o último ano do Michael Jordan no Chicago Bulls, que foi quando o Chicago Bulls conquistou aí o segundo tricampeonato da NBA, né? E aí, então, tem imagens de bastidor super exclusivas, né? Coisas que nunca tinham sido vistas, além de entrevistas recentes com algumas estrelas daquela época, né? Então, a gente tem, além do Michael Jordan, o Phil Jackson, que era o treinador desse time, que é um cara sensacional. A gente tem o Dennis Rodman, que é um cara super polêmico e que, né, tocava o terror ali no meio do time. Tem intrigas aí de contratos, tem vários problemas que aconteciam, tem toda uma polêmica de um livro que foi lançado sobre o Michael Jordan no meio dessa temporada, no meio de uma temporada aí que deu uma desestabilizada. Então vai fazendo contando essa história desse segundo tricampeonato, né, focado nessa temporada aí de 97 e 98, mas também recontando toda a história do Michael Jordan no esporte basquete, né, e o Michael Jordan certamente é um dos maiores atletas que já passaram por esse mundo, né, e é uma das maiores estrelas da NBA. Uma estrela, com certeza. Né, o maior vencedor Netflix? Da NBA. Netflix, tá, chama The Last Dance, ou Arremesso Final. Super bom, assim, prende demais, são uns episódios aí de mais ou menos uns 50 minutos, são 10 episódios, e é uma história que, assim, me pega muito, né, eu gosto muito de esporte, e demorei para começar a ver, mas quando comecei a ver, meio que engoli, ficou assim, ali. porque me pegou demais, gosto, então, para quem gosta também, super recomendo. Foi lançado pela Netflix com um episódio por semana, mas agora já tá todo disponível, então é só olhar. E tu, me conta o que tu anda vendo. Nossa, eu tô vendo uma série super diferente, é uma série documental australiana chamada Amor no Espectro. Ela é uma série curtinha, são só 5 episódios de mais ou menos entre 40 e 45 minutos cada uma, que, como o nome insinua, né, mostra aí histórias de relacionamentos amorosos entre pessoas no espectro do autismo. E é muito interessante porque, para quem não lida com pessoas que estão inseridas no espectro do autismo, aí, em que grau seja, você percebe que a coisa que elas têm muito em comum é uma certa dificuldade de lidar com os relacionamentos amorosos, né? Lidar com relações de um modo geral. Às vezes são inteligentíssimas, têm altos dons, assim, né, de intelectuais, mas as relações são sempre, de alguma maneira, dificultadas. E aí é muito interessante, é muito tocante a série. Para mim, foi muito tocante e muito instrutiva também, porque eu não tenho perto de mim, quer dizer, eu tenho amigos que possuem filhos que estão no espectro do autismo, mas eu não convivo diretamente com eles. Então a série me traz muita novidade, me traz muito aprendizado sobre essas pessoas, e é muito tocante assim, ver as histórias de perto, porque são pessoas reais, de fato. A série é roteirizada, obviamente, ela tem uma produção, mas ela é muito fora da casinha. E as pessoas existem de verdade, né? Depois, inclusive, quando vocês acabarem de ver,
no YouTube tem um filmezinho que a série foi produzida em 2019. E o filmezinho é uma atualização com os personagens que viveram. É a série hoje. Se os relacionamentos que eles ensaiaram durante a série continuaram. Tem gente que casa durante a série. 2 autistas que casam entre si. Então, assim, é uma espécie de atualização. Bem bacana. Amor no Espectro, na Netflix, tá? Eu acho muito legal que a gente utilize... Todo mundo fala, né? Vamos usar esse momento da pandemia para a gente aprender, fazer 1000 cursos, não sei o quê, etc. E essa é a segunda dica que a gente dá, que tem a ver com a importância da gente procurar conhecer coisas que a gente não tem na nossa rotina diária, né? Exatamente. Porque essa representação, ela é super importante, né? O meu irmão tem paralisia cerebral e eu convivo com esse tipo de disfunção, vamos dizer assim, desde muito pequena, mas assim, eu sei que é uma condição muito específica da minha família, né? E que tem um monte de gente que não entende, que não sabe como que funciona e que tem um preconceito também, né? Com certeza. Então, acho que a série mostra muito bem isso. Quando a gente tem a oportunidade, tá aí todo o catálogo da Netflix e de outros serviços de streaming que podem nos colocar nessa realidade que não é a nossa, isso também é aprendizado. Não é só fazer um cursinho da universidade caríssima que liberou cursinho de graça, entendeu? Exatamente. Tem outras formas expandir de horizonte. Expandir horizonte. Tem uma hora que uma das personagens, ela conhece uma pessoa e a pessoa pergunta pra ela assim... Aí ela fala, não, mas eu tô no espectro do autismo. E aí ele fala, você é autista? Nossa, nem parece. Aí ela olha pra ele e pergunta, mas como é que é aparecer? Como é que autista? Parece, né? É muito bom. É muito legal que a gente consiga fazer essa conexão e adorei a dica. Eu vi só um episódio e quero terminar de ver, porque eu achei muito bonita mesmo a série. Chega, né? Vamos se despedir, porque já estamos numa conversa de comadres aqui. Semana que vem tem mais, exatamente. É isso aí, semana que vem a gente volta aí nessa nossa jornada contra a desinformação, atualizando os números, atualizando os conceitos, né? E trazendo mais dicas para você e compartilhando aí boas notícias e dicas para não deixar que o estresse nos domine, né? E eu lembro que para você acompanhar as informações verificadas pela Lupa, tem que seguir a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram, ficar de olho lá no www.lupa.news e se tiver sugestões de checagem, manda pra gente no lupa@lupa.news. Se você gostou desse episódio, avalia no seu player de podcast favorito para que a gente fique ainda mais conhecido, né? O Verifica tem produção e reportagem da equipe da Agência Lupa, o roteiro e a edição ficam por conta dos nossos amigos do Colmeia Podcast, e o Sérgio já tá maluco com a gente, porque a gente não para de falar. Então, na próxima semana a gente volta, tá? Fiquem bem, fiquem em casa. Um grande beijo. Tchau. Isso aí, gente. Até semana que vem. E olha só, testa lá o nosso robozinho do WhatsApp, tá? Depois diz o que você achou. Beijo, fica todo mundo bem. Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.